Gente, eu tô tão feliz de vir aqui fazer esse vídeo. Só pelo fato de passar maquiagem, arrumar meu cabelo, colocar uma roupa, porque é tão complicado ficar em lockdown. Então é por isso que eu vim aqui chorar as mágoas e contar pra vocês na prática o que é um lockdown. Oi gente, se você ainda não me conhece, meu nome é Vânia, então já dá um like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal. Pensei muito antes de fazer esse vídeo, mas eu acho que esse assunto é um assunto inevitável, então a gente tem que falar, ser muito sincero sobre o que isso afeta aí a sua vida, o que isso afeta a minha vida. E como a gente tá aqui em lockdown desde o dia 1º de novembro, tem muita miscommunication, que a gente fala, tem muita comunicação errada, muita gente... Sabe telefone sem fio? Essa impressão que eu tenho, você escuta uma coisa, aí fala pro outro, e o outro te fala outra coisa. A gente tá aqui no finalzinho de novembro e agora eles trouxeram pra gente novas regras e novas mesures, que a gente fala, pra conter o vírus, o Covid-19. Lockdown aqui, gente, não é assim o que algumas pessoas pensam, né? Que eu vou lá no supermercado, tem o exército lá, esperando você sair, fala, volta pra casa, pode sair. Não tem nada disso, tá bom? Eu tô em Grenoble, eu não tô em Paris, eu não tô em grandes cidades aqui. Aqui é uma cidade pequena, tem 150 mil talvez. Então é uma cidade pequena. Então eu vou falar, como sempre eu falo em todos os vídeos, das minhas experiências. Não significa que a pessoa que tá lá em Paris ou numa outra cidade um pouco maior tenha mais problema que eu, assim. Vou falar de coisas práticas do dia a dia, né? E como que você consegue, como que você tenta conviver com isso e não enlouquecer. Porque eu diria que o desafio maior, assim, é não enlouquecer, de verdade, assim. O lockdown, ele foi colocado na prática aqui, né, no dia 1º de novembro, então tem quase um mês. Nesse um mês, o que significa isso na prática? Significa que tudo fechou. Bares, restaurantes, comércio, tudo que não é de primeira necessidade foi fechado. Trabalhar, a gente trabalha 100% home office, quem pode. Toda hora que você vai sair de casa, você precisa preencher um formulário. Agora esse formulário, ele tá no telefone, ele tá, sabe, tipo um aplicativo. Então você preenche as suas informações, coloca a hora que você tá saindo e lá tem várias opções por que você tá saindo. Tô saindo pra ir no mercado, tô saindo pra trabalhar. E se não é coisas de, por exemplo, de primeira necessidade, se você não tá indo trabalhar ou se você não tá indo fazer compras, por exemplo, você pode sair 1 hora, assim, banho de sol. Eu digo que aqui eu tô experimentando o que é banho de sol. Todo dia eu tenho 1 hora pra sair. Então eu vou lá, preencho meu papelzinho, a salva, porque se alguém te parar na rua, você precisa mostrar esse papel, esse comprovante, pra eles verem que hora que você saiu, pra saber se você tá mais de 1 hora fora de casa. Então, 1 hora, corre pra casa. E o banho de sol não pode ser mais de 1 quilômetro da sua casa, tá? Eu tô falando aqui de sair 1 hora, mas essa saída, ela tem que fazer... Tipo, tem aplicativo na internet que te mostra o que é 1 quilômetro em volta de você. Assim, é muito bizarro você ter que preencher um papel pra falar onde você tá indo, por que você tá indo e que você tem que voltar pra casa em 1 hora. Vânia, o que acontece se você não seguir essa regra? Gente, eu vi aqui o valor. Sei que em um mês, se você passar 3 infrações, ou seja, assim, 3 vezes no mês, você não seguiu o que eles estão falando, você paga 3.800 euros. Uma primeira vez que você sai e eles te pegam na boca na botija, tá 1 hora e 10 minutos fora de casa? Quem falou pra você sair? 135 euros. Saiu mais de 2 vezes. Em 15 dias, mais de 1 hora por dia. Quem deixou? 200 euros. Gente, eu tô brincando, mas é muito foda. Você chegar numa época da sua vida que você precisa explicar por que você tá saindo de casa, porque senão você paga... Eu acho que ninguém esperava, né? Não tô questionando aqui se tá certo ou se tá errado, tá bom? Esse vídeo não tem nada a ver com questionamento, tá certo ou errado. Eu só tô falando como que isso reflete na prática na vida da gente. Vânia, o que você faz aí com os seus dias, com as suas horas? Eu lembro que eu tava lá em Campinas quando começou essa história de lockdown.
não lockdown, né, lá no Brasil tinha essas regras e tal, começaram essas histórias, eu falei, não, eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou correr uma maratona, eu vou subir escada, cara, eu tentei, eu fazia muita coisa, eu falei, eu vou fazer exercício, eu vou fazer isso, eu vou aprender uma língua nova, eu comprei curso na Udemy, eu vou estudar não sei o que, tudo aquilo que eu queria fazer, eu vou fazer agora. Mentira, né, gente? A gente não consegue fazer nada desse jeito. É muito bonitinha tudo essa história na teoria, mas na prática a gente sabe que é difícil demais, assim. E o que é pra mim, pessoalmente, esse lockdown, assim, na prática? Bom, é trabalhar de roupão. Muito dos dias, assim, eu acordo correndo, porque eu não consigo, né? A gente não consegue seguir a mesma rotina que tinha antes. E aí acabo trabalhando até mais tarde, assim. É muito difícil, né, você conciliar o seu trabalho, o horário que você trabalha, o horário que é seu pra casa. Eu comprei 2 livros pra ler. Não li nenhum, abri a primeira página e não li. Comprei florais para tomar e relaxar e dormir. Comprei aromaterapia, óleos essenciais, que deve ser água, com cheirinho de laranja. Terminei umas 3 séries da Netflix. Bom, a da rainha, The Crown, eu fiquei assim, eu não sei o que é pior, lockdown ou a vida naquele lugar, né, gente? Também comprei linha para recomeçar a fazer macramê. Não fiz macramê. Gente, no começo mesmo eu fiz uma lista de coisas. Eu vou fazer isso. Eu falei, eu vou aprender a tocar piano. Eu tentei replantar uma orquídea, tentei salvar meu manjericão e meu hortelã, mas não tá dando muito certo nesse momento. Tá frio lá do lado de fora já. Não tão frio como o Canadá. Mas as plantinhas já tem que ficar do lado dentro de casa, então não é todas que gostam, né, de lockdown. Eu pintei um quadro, tá dando pra ver aqui do lado. Esse eu terminei. Eu perdi algumas horas no Instagram até desinstalar o Instagram do meu telefone e colocar só no meu computador. Quem não tá no lockdown, eu não quero ver a vida deles indo pro bar tomar cerveja. Eu não tô falando que isso tá certo nem que tá errado. De novo, não tô aqui julgando o que tá certo, porque eu não tenho nem noção do que esse povo tá fazendo. Eu só tô aceitando, tô concordando, tô falando sim, eu acho que todo mundo tá fazendo tudo pra tentar acabar com essa situação o mais rápido possível. Então a gente respeita, mas é difícil você ver seus amigos lá, seus colegas de Instagram, no bar tomando uma cerveja, enquanto você tá fechado em 4 paredes. Eu quebrei bastante nozes. Aqui em Grenoble é a cidade das nozes. E eu quebrei um monte de nozes, uma montanha de nozes, sem ter quebrador de nozes, sabe? Então eu encontro diferentes jeitos de quebrar as nozes. Eu diria que isso aí é um bom passatempo, viu? Eu tomei banho de sol quase todo dia, né? Se tem sol. Mas eu também comprei vitamina D, porque eu falei, esse banho de sol não vai ser suficiente, não. Brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim, porque essa é a realidade que a gente tá vivendo aqui. O que acontece nesse momento? Como que está nesse momento? Porque a gente já passou um mês aí nessa vida louca. No dia 28 de novembro saíram algumas novas medidas. Só que, gente, assim, é tão complicado você seguir tudo isso, porque sai uma coisa aqui, aí sai uma outra ali, sai uma outra ali. Então você tem que seguir mesmo o site do governo. Mas o site do governo é muita coisa. O que na prática, assim, muda, né? Agora você pode sair mais que 1 hora, você pode sair 3 horas por dia e no lugar de 1 quilômetro você ganha 20 quilômetros. Agora você pode fazer 20 quilômetros, mas calma! Eu li aqui que você não pode fazer exercício com alguém, tem que fazer sozinho. Então nada de esporte de grupo. Você pode correr 20 quilômetros se você quiser, sozinho ou com alguém que mora na sua casa. Se alguém te pegar, mesmo em 20 km de distância, com alguém que não mora na sua casa, você vai pagar a multa. Agora, comércio pode abrir até porque é Natal, né, gente? Se você fechar tudo pro Natal, você vai fazer o cara da Amazon um pouquinho mais rico. Um pouquinho, um pocão. E falando em Natal, gente, essa cidade não tem nenhuma decoração de Natal, é uma tristeza. Tem nada, não tem Natal, não tem nada, não vai ter o mercado de Natal, não vai ter nada. E assim, gente, 3 horas, 20 quilômetros, eu ainda preciso desse atestado. Antes de sair de casa, eu preciso vir aqui no meu telefone, que hora que eu tô saindo, por que eu tô saindo, entendeu? Então não tá assim tão liberado assim, não. E aí no dia 15 de dezembro, eles vão se reunir de novo para discutir as próximas modificações, o que vai ser feito dali em diante.
conforme os números deles. Se esses números começam a baixar, aí no dia 15 de dezembro acaba o lockdown e vai pro toque de recolher. Olha que beleza, já é um avanço, né? Entre 9 e 6 da manhã, 9 e 7 da manhã, não sei, mas no Natal e no Réveillon está liberado o toque de recolher, aí você não precisa voltar para casa às 9 da noite no Natal. Mas tem restrição para o número de pessoas no Natal. Não é uma lei, mas está falando assim, evite, né, juntar muita gente para sua sede, não é? Bar e restaurante, gente, só em janeiro. Enfim, eu não vou nem comentar sobre isso, não por mim, assim, eu não sou uma pessoa que eu vivo em bar e vivo em restaurante, mas é bem complicado, né, pra galera que trabalha. Eu acho isso bem triste, bem ruim, mas enfim. E, gente, pra depressão geral da galera que gosta de esqui, as estações de esqui, elas vão estar fechadas. E os centros de férias também. Mas eu li que você pode ainda ter acesso a esses lugares. Eu fiquei pensando, bom, a estação deve estar fechada, então você pode ir lá sozinho. Se tiver, né, provavelmente nos 20 quilômetros aí da sua casa. Mas eu fiquei pensando, mas como que eles vão subir? Tipo, eles vão... Se vira pra subir. Você pode esquiar, mas se vira pra subir. Foi isso que eu entendi. Mas assim, é tão complicado essas informações. E assim, eu nunca vi até hoje alguém aqui na rua parando alguém, né? Tipo, eu não vejo, assim, não tem uma, né? Não tem polícia na rua te parando pra ver onde você tá, não tem nada disso. O único dia que eu vi uma polícia quase parando a gente foi porque a gente tava com o carro estacionado na frente do restaurante pra pedir a comida e não tava com o pisca-alerta aceso. Se as pessoas respeitam ou não isso, eu não sei. Eu sei que eu vou no mercado de domingo, virou o point da cidade. Sabe mercado de rua, que é super comum? Virou o point, assim, mas não, você não consegue andar. Eu acho que a galera, assim, ninguém mais sai de casa e sai pra onde? Pra fazer compra no supermercado, pra fazer compra no mercado de rua. Então, assim, domingo, 8 ao meio-dia é o point da cidade. Eu tô super tranquila porque tem uma padaria com o melhor croissant que existe aqui do lado. Tem um supermercadinho ali se eu precisar de uma cerveja. Brincadeira, eu nem tô bebendo que eu tô ficando com medo de virar alcoólatra. O número de alcoólatra aqui subiu muito. Não aqui só, tá? Em muitos lugares. Vi no Canadá também. Então é super perigoso nesses momentos que você tá um pouquinho mais frágil. Não pode ficar bebendo, não pode usar entorpecente. Segue a sua vida aí, vai fazer meditação, vai cheirar um óleo essencial que é bem melhor, tá bom? Até porque, gente, como diz o meu amigo, esse momento é um dia de cada vez. Sabe lá no Alcoólicos Anônimos? Só por hoje? Então você acorda, só por hoje eu vou manter minha sanidade mental e vou continuar a vida tranquilamente, até esperar essa situação da outra passar. Um dia de cada vez. Não dá pra achar que você vai virar top fitness nesse mês de lockdown, que eu vou ler 30 livros, que eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Gente, se você conseguir começar o seu dia bem e terminar o seu dia bem, já tá ótimo. E assim a gente continua, né, até esperar toda essa situação passar. Até porque, gente, tudo nessa vida passa, né? Até uma pandemia, então ela também vai passar. E quando ela passar, a gente tem que estar bem mentalmente, né, bem estruturado para continuar e aproveitar tudo que a gente não aproveitou durante esse tempo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos, não esquece de se inscrever no meu canal e dá um like no vídeo. Um beijo muito grande e até os próximos. Tchau!